Uma figura sombria caminhando pelas ruas de Columbus, Ohio, nas primeiras horas da manhã de 30 de dezembro de 25. Aquilo de que esse suspeito foi acusado é absolutamente horrível e impensável. Tem um corpo, tem um corpo, tem um corpo dentro. Sim, dentro desta casa, os corpos de uma jovem mãe e de um pai, Monique e Spencer Tepe, sem vida, baleados várias e várias vezes. E seus filhos pequenos também estavam dentro, fisicamente ilesos, mas agora órfãos. A busca por um assassino era uma busca por um motivo e pelo homem flagrado em vídeo. O vídeo de vigilância não divulgado e o motivo levaram os investigadores a cruzar as fronteiras estaduais a 560 quilômetros de distância até Rockford, Illinois, e até o Dr. Michael McKee, ex-marido de Monique. Monique e McKee moraram juntos por apenas 7 meses, há 10 anos, e depois se divorciaram. Então, por que agora? E essa é uma pergunta que o júri vai querer que os promotores respondam agora que acusaram McKee de duplo homicídio. A pergunta que está deixando todo mundo confuso nesse caso é: por que agora? Não faz sentido. O casamento foi há 10 anos. Durou apenas 7 meses. Esse homem ainda estava obcecado depois de todo esse tempo? Isso foi algo que ele tramou e planejou? Os promotores dizem que sim. A questão é: as provas desse planejamento, as provas do suposto motivo, serão suficientes para condená-lo? Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. Uma parte tão importante dessa história e desse caso envolve esse relacionamento incrível que Monique e Spencer tinham. Eram almas gêmeas que se encontraram. E para realmente entender o nível de energia e amor que existia nesse relacionamento, vou mostrar um trecho do vídeo do casamento deles que transborda emoção. Em muitos vídeos de casamento, isso é visível, certo? Até certo ponto. Mas esses dois continuaram vivendo aquilo dia após dia. E qualquer relato que você ouve de pessoas da convivência deles mostra isso. Isso. Que esses dois se encontraram, certo? Eles se encontraram. E não era uma situação em que ambos precisavam se encontrar para ter a vida que mereciam e a vida que estavam vivendo. E é importante entender isso porque quando você compara com o relacionamento anterior da Monique e o primeiro casamento dela com o Dr. Michael McKee, eu diria que ele era mais um parceiro sem alma do que uma alma gêmea para a Monique. Digo isso porque ouvimos de amigos relatos do que ela dizia sobre o relacionamento deles. E o motivo pelo qual só durou 7 meses foi porque ele era muito controlador. E tão diferente. Eles eram mais jovens, obviamente, saindo da faculdade, eu entendo. Mas ainda assim, a natureza deles juntos era tão diferente. Não era como se eles tivessem uma vida incrível e, de repente, tudo desmoronasse ou, mais adiante, as coisas desmoronassem. Não, era a própria dinâmica do relacionamento. E isso me faz pensar se ela quase se sentiu compelida ou forçada a se casar originalmente com McKee, por causa da natureza da personalidade dele e do nível de controle que ele tentou exercer sobre ela. E foi esse relacionamento ruim que, eu acho, levou ela a entender o que era realmente o amor e o que ela realmente tinha quando encontrou Spencer. Então, o contraste aqui não poderia ser maior nos dois casamentos de Monique. O muito curto, casamento sem amor com Michael McKee, e depois encontrar a pessoa com quem ela realmente deveria estar e começar uma família com ele. Por isso, esse caso é ainda mais trágico. Agora, para McKee, você olha para esse caso e continuamos dizendo tantos anos depois, o que estava acontecendo na vida dele. Havia algum indício de que algo estava errado? Quero dizer, não podemos esquecer que esse cara era um cirurgião vascular altamente realizado.
Bem, algo estava acontecendo na vida dele, no trabalho. Ele estava trabalhando em Nevada e no lugar onde ele estava trabalhando, ele estava supervisionando alguém e houve um incidente em uma das cirurgias e ele estava sendo processado por negligência médica. Em vez de enfrentar o processo ou lidar com a situação em Nevada, ele apenas abandonou o emprego. Ele simplesmente foi embora, ele só saiu. Ele não pediu demissão, nem avisou que mudaria de emprego. Apenas se levantou e foi embora. E ninguém sabia onde ele estava. Eles nem conseguiram citá-lo no processo porque ninguém sabia onde ele estava. E isso é um cirurgião. Isso não é como, sabe, alguém indo de um emprego comum para outro emprego. É como ir de um hospital ou centro cirúrgico para outro. Mas ele simplesmente sumiu, desapareceu e foi embora, o que para mim diz algo sobre o que estava acontecendo na cabeça dele, que tinha algo um pouco estranho nesse momento. Sai de Nevada e acaba em Illinois. E foi lá que ele estava morando e trabalhando na época em que os promotores dizem que ele matou Spencer e Monique. Vamos discutir o assassinato e essa cena de crime única. É única porque é uma casa. Há algo de único em alguém ser assassinado em uma casa? Normalmente não há. Mas neste caso, realmente há. Porque aquela cena do crime é algo muito, muito mais. Esse foi o mesmo lugar onde Monique e Spencer trocaram seus votos. Foi aqui que eles começaram suas vidas juntos, literalmente convidando as pessoas mais próximas a eles para este lugar muito pequeno, uma cerimônia de casamento e celebração muito pessoal. Na mesma casa onde, obviamente, eles estão criando seus filhos, constituindo sua família e vivendo juntos, é o mesmo lugar onde ambos são assassinados. Então vamos começar. E isso é do cunhado de Spencer, que é videomaker, fotógrafo, e ele conseguiu registrar aquele dia maravilhoso quando Spencer e Monique se casaram, postou no YouTube. O nome dele é Rob Misla. Então vamos dar uma olhada juntos em algumas cenas desse vídeo de casamento. E você pode ver algumas das imagens que capturam o dia. Esse é o quintal, o pátio deles. E ali está Monique. O sorriso é tão verdadeiro, é tão real no rosto dela. E ver eles juntos, o jeito que ela olha para ele, o jeito que ele olha para ela. Tipo, eu entendo. Eu entendo. Para mim, isso nos diz muita coisa. Quando você escolhe se casar na casa onde vai criar sua família, pense em como esse lugar é importante para você. E para alguém ter a audácia de entrar nesse lugar sagrado, sagrado para Spencer e Monique, e decidir tirar a vida deles, enquanto os filhos dormem lá dentro. Alguém fez isso. A acusação, obviamente, é que o Dr. Michael McKee é o responsável. Então, como alguém descobriu que esse casal estava morto dentro de casa? Porque eles têm duas crianças pequenas. Elas não são capazes de ligar para o 911 quando acordam de manhã. Não imagino como foi para elas. Mas Spencer Tapp era dentista. E pelo que dizem sobre ele, quando Spencer Tapp chegava cedo ao trabalho todos os dias, ele estava pronto para começar, sabe, cheio de personalidade, cheio de energia, cheio de vida, pronto para atender os pacientes. E ele era como uma luz que brilhava dentro daquele consultório. E muita gente não gosta de ir ao dentista. Mas eu imagino que as pessoas não se importavam de ir ao consultório do Dr. Spencer Tapp justamente por causa da personalidade dele e do quanto ele amava o trabalho. Ele nunca faltava um dia. Se fosse faltar, ele ligava, ele avisava você. E naquele dia ele não fez isso. E foi isso que realmente desencadeou a sequência de acontecimentos e uma série de ligações para o 911, onde as pessoas ficaram preocupadas. As pessoas que trabalhavam com Spencer ficaram realmente preocupadas, porque ele nunca simplesmente deixaria de aparecer. Então vamos ouvir algumas dessas ligações para o 911. Polícia de Columbus, técnica 107.
Oi, sim. Eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar para uma pessoa na casa dela. De onde você está ligando? Bem, atualmente estou no estado da Flórida. Estou de férias, mas esse indivíduo, Spencer, trabalha comigo e ele não apareceu para trabalhar esta manhã e não conseguimos entrar em contato com ele nem com a família dele. Você não apareceu para trabalhar? Correto? Ok. Eles têm problemas de saúde? Não, ele tem sido confiável, mas não conseguimos contato com ele, a esposa, a família ou qualquer morador da casa. Espera aí. Pense nisso por um minuto. Tipo, o operador do 911 está tipo, bem, ele não apareceu. Para o trabalho, tipo, as pessoas faltam ao trabalho o tempo todo. Não é o Spencer TP. O Spencer TP aparece. Ele é responsável. Ele é confiável. Ele adora ir trabalhar. Ele adora estar com as pessoas. E se ele não for estar lá, ele não é o tipo de cara que simplesmente não aparece. Mas você também ouve que eles não conseguem contatar nenhum familiar. Isso é extremamente preocupante. E essa ligação vem do chefe do Spencer, ou do cara que administra o consultório. Ele está na Flórida nesse momento. Isso mostra o quanto todos estão preocupados. Isso mostra o quanto todos conhecem o Spencer. E eles dizem, tem algo errado aqui, tem algo errado. Até o operador do 911, que já ouviu de tudo, fica um pouco chocado, né? Vamos continuar. Ele está dormindo em casa. Eu estou na Flórida. Eu sou o dono do negócio. Fui informado pelos meus funcionários que ele não estava no trabalho. E ele administra o escritório. Quantos anos tem Spencer? Spencer tem, sei lá, 36 anos, eu acho. 37. Qual é o sobrenome dele? Vocês receberam mais alguma coisa, tipo ligações sobre ele ou algum acidente de carro ou algo assim? Às vezes as pessoas simplesmente não aparecem no trabalho. Quero dizer, talvez ele esteja doente, não sei. Mas ele tem 36 anos, o nome dele é Spencer. Como ele é? Branco, negro ou hispânico? Ele é branco, deve ter 1,88 m, cabelo loiro. Provavelmente cerca de 85 quilos. Segura aí de novo. Tipo, você vê como essa atendente do 911 de novo já ouviu tudo. Vamos lá. Ele faltou ao trabalho, deve estar doente. O Spencer não. Se ele ficar doente, você ouve da Monique ou recebe uma ligação. Eles avisam. Ele não vive a vida desse jeito. Ele sabe que outras pessoas dependem dele. Ele sabe que os pacientes estão esperando por ele. Então, as pessoas que o conhecem melhor sabem que tem algo errado. Mas é difícil convencer um atendente do 911 de que alguém não aparecer no trabalho não é, sabe, tão incomum assim. Mas aqui com certeza é. Vamos continuar. Receber informações de que eles podem ter se envolvido em um acidente ou não? Senhora, sei apenas que ele é muito pontual, sempre chega no horário e avisaria se tivesse algum problema. Não sei como dizer de outra forma, mas é isso. Estamos muito preocupados, pois isso é totalmente incomum para ele. Não conseguimos contato com a esposa dele, o que é o mais preocupante. Qual a emergência, polícia ou médica? Acho que ambos, não sei. Estou sendo meio chato. Recebemos uma chamada. Bateram nas portas da frente e dos fundos várias vezes, mas ninguém respondeu. Ninguém atendeu. Ouço crianças lá dentro e acho que ouvi uma gritar. Mas não conseguimos entrar. Agora não sei se devo arrombar a porta, entrar ou outra coisa. Ok, parece que vocês, policiais, responderam na casa errada inicialmente. Então eles realmente atenderam a ocorrência. Bateram na porta, ninguém atendeu. Eles foram embora, mas foram para a casa errada. Eles foram para a casa errada. Se viessem aqui, teriam ouvido as crianças dentro da casa. Porque as crianças estão apavoradas, eu imagino. Vamos continuar. Você estava aí quando a polícia esteve aí? Eu não estava. Acabei de chegar aqui há cerca de 5 minutos. Tudo bem, vamos mandar a equipe de volta aí. Nossa chefe não veio trabalhar. Não conseguimos contato com ela há 3 horas. Estamos no local e podemos ouvir. Ok, Acabei de falar com alguém lá. só estou vendo se alguém ligou. O que mudou desde a última pessoa com quem falei? Tem um corpo. Tem um corpo lá dentro. Sim. Tudo bem. Espere um segundo. Deixe-me passar você para o socorrista, tudo bem? Fique na linha. Tem um corpo. Nosso amigo não estava atendendo o telefone. Viemos fazer um check-up de bem-estar.
Acabamos de chegar aqui e ele parece estar morto. Tem sangue. Ele está deitado no chão, ao lado da cama, em seu próprio sangue. Não consigo chegar mais perto para ver mais do que isso. Ok, então dá pra perceber que ele obviamente não está respirando nem nada. Sim, É tipo meio que, sabe, não parece que está se formando uma poça. é como se eu não conseguisse. Eu não consigo, tipo, ok. Tudo bem, eu entendi. Ok, então quando foi a última vez que alguém falou com ele? Tipo, ontem, eu acho. Ontem, ok. Quantos anos ele tem? 37. Segundos. Ele parece usuário de drogas ou algo assim? Não, não, não. Não. Ok. Certo, é só porque essa é uma idade muito jovem. Sim, eu entendo. Ok. Tudo bem, estamos a caminho. Uau. Ok. Então, finalmente, eles conseguem entrar e encontram o que encontram. Mas o que foi interessante, e eu acho importante para tentar entender o que aconteceu e como aconteceu, é que ele está no andar de cima, no quarto dele. Ele é achado ao lado da cama, como informado por quem ligou para o 911. O que pode nos dizer muito sobre como isso aconteceu ou o quão surpresos eles ficaram no meio da noite. E isso pode levantar ainda mais perguntas sobre como o assassino entrou na casa. Então, depois de tudo isso acontecer, a primeira grande pista para o público é um vídeo que foi divulgado de um suspeito. E isso é do beco atrás da casa. Então, atrás da casa do Tep há um beco, que é uma mistura de rua com beco. A garagem deles fica separada da casa. Entre a garagem e a casa há um pátio onde vimos algumas fotos do casamento. Então, isso é daquele beco e mostra alguém caminhando em direção à casa. Vamos dar uma olhada. Isso é o suspeito. E ao vermos ele andando, o que fica evidente é: primeiro, é um homem. Isso está claro para mim. Segundo, ele está tentando esconder a identidade, cabeça baixa, capuz levantado, está frio. Eu entendo. No início pensamos, será que é alguém voltando do bar? Os investigadores negam, pois possuem outros vídeos além desse. E essa é uma parte importante desse caso. Eles não divulgaram todos os vídeos que tinham, mas vão usar esse vídeo para rastrear os movimentos do suspeito no caso. E quem é esse? Bem, eles acreditam que é o Dr. Michael McKee. Quero mostrar outra imagem do Dr. Michael McKee, que acho que diz muito. Essa é do casamento dele com Monique. Certo. A linguagem corporal nessa foto. Lembra do carinho que vimos no vídeo e nas fotos de Monique e Spencer? Pode ser só impressão minha. Talvez eu esteja influenciado pelas circunstâncias em volta de tudo isso, mas isso simplesmente não parece caloroso. Isso parece, meu Deus, acho que é para a gente casar, então estou casado. E acho que é para eu sorrir, então vou sorrir. É só que para mim é uma sensação diferente. Diferente da que eu tive vendo as fotos do casamento da Monique e do Spencer. Então, enquanto você vê isso, quero que você ouça agora. Vamos te levar de volta ao casamento do Spencer e da Monique que Rob Misla postou no YouTube. Achei isso realmente significativo. As palavras que foram ditas pela Monique, falando sobre relacionamentos anteriores, comparando o que ela passou com o que ela encontrou com o Spencer. Desde o início soube que você era especial. Passei por muito para te encontrar. Incontáveis encontros ruins no Bumble, relacionamentos errados e rios de lágrimas. Mas valeu cada segundo constrangedor, porque tudo isso me levou até você. Durante tudo isso, eu sabia que Deus estava me guiando até a minha pessoa e que quando eu o encontrasse, seria a coisa mais mágica de todas. Eu sei que casamentos são emocionantes. Mas assistir a este vídeo é difícil, especialmente sabendo o que vai acontecer dentro daquela casa. A mesma casa onde eles se casaram, onde uma pessoa, que promotores creem ser Michael McKee, tirou aquelas duas vidas e deixou aquelas duas crianças sem mãe e pai.
Então, como é o caso contra o Dr. Michael McKee aqui? Bem, nós conseguimos algumas informações. Nós tivemos um primeiro olhar sobre ele e também temos uma declaração de causa provável que descreve o que os promotores dizem que possuem. Então, vamos analisar um pouco disso. E vamos começar dando uma olhada na comparecimento de Michael McKee ao tribunal. Isso é de 26 de janeiro, onde ele está sendo informado das acusações contra ele. Mas o que eu sempre observo aqui é o comportamento do réu, certo? Esse é o momento mais próximo do crime em que conseguimos ver o réu, pelo menos até agora, em relação ao assassinato em si. E a pergunta é, como ele parece? Como é a linguagem corporal dele? Qual é a sua impressão sobre ele? E vamos dar uma olhada. Esta, novamente, é a primeira aparição dele. Dan Lander, do estado de Ohio, representando o estado. Primeiro caso no tribunal. Estado de Ohio contra Michael McKee. Processo 26 CR 253 com 5 acusações. 4 acusações de homicídio qualificado, todas felonias, e uma de roubo qualificado, felonia de primeiro grau. Cada acusação inclui especificação de arma de fogo de 3 e 6 anos. Obrigado. Cancel, apresente-se. Obrigada, meritíssima. Diane Menashe por Michael McKee. Obrigado, meritíssimo. Reconhecemos o recebimento das acusações, dispensamos a leitura e declaramos inocência em todas elas. Dispensamos a fiança por hora, mas reservamos o direito de discutir isso depois. O formulário de declaração de inocência foi preenchido e assinado por minha cliente. Nada mais. Obrigado, advogado. Assinei a declaração de inocência e o formulário de fiança, que foi dispensada. Preciso fazer mais algo? Não, obrigado. Obrigado. Acho que uma coisa que chamou a atenção de todos nós foi a aparência dele. Como vimos a foto do casamento antes, e você sabe, ele parecia relativamente normal aqui. O rosto dele estava mais cheio. A cabeça dele é como um bloco quadrado. Meio bizarro. Não parece acessível. Obviamente, ele acabou de ser preso por duplo homicídio, mas no fim das contas, chega a parecer intimidador até certo ponto. E para mim, sabe, a aparência, o júri vai ver sua aparência e como você age. E se é isso que eles vão ver dentro da sala durante o julgamento dele, obviamente não vai ajudar em nada. Vamos agora analisar um pouco as provas. Temos uma declaração juramentada de causa provável. Esse é o depoimento juramentado dos investigadores sobre as provas que eles dizem ter no caso. Veja o que eles dizem. Durante a investigação, detetives identificaram um suspeito pelas câmeras de vigilância do bairro. Cody Thomas já esteve lá. Ele disse que há câmeras por toda parte. Esse suspeito foi rastreado até um veículo que chegou pouco antes dos homicídios e saiu logo após os homicídios. O vídeo desse veículo e características muito distintas permitiram aos detetives identificar tanto uma placa roubada de Ohio quanto uma placa do Arizona sendo exibidas nele em momentos diferentes. Trocando as placas do veículo, ou tags, como chamam em algumas partes do país. É poderoso, mas, sabe, é uma maneira de tentar esconder seu carro, mas é algo que você precisa planejar com antecedência. Você tem que planejar e arquitetar isso. Tem que conseguir as placas e depois realmente trocá-las. É isso que dizem que está sendo feito aqui. Pesquisas revelaram que o veículo estava ligado a um antigo endereço e ao local de trabalho atual de Michael McKee em Rockford, Illinois. Vídeos adicionais foram obtidos e mostraram McKee em posse do veículo antes e depois dos homicídios. Isso é importante. Isso porque, na minha opinião, pelas imagens das câmeras de segurança, você não consegue uma boa imagem do motorista suspeito, certo? Pode ser como aquele vídeo de vigilância. Então você precisa das evidências circunstanciais em torno disso. Olha, nós pegamos ele nessa caminhonete antes, pegamos ele nessa caminhonete depois. Então a pessoa que você vê durante isso é ele. É ele, senhoras e senhores. É ele antes, é ele depois, vai ser ele também durante tudo isso. Esse é o argumento que você faz. Tudo bem, tenho mais informações do declaração juramentada. Logo no início da investigação, os detetives foram informados por amigos e familiares identificáveis de Monique Tepe que Monique havia contado a eles que seu ex-marido, Dr. Michael McKee, tinha sido abusivo e feito inúmeras ameaças à sua vida durante e após o casamento. Isso é algo que não era necessariamente público.
Durante a busca por um suspeito, certo? Eles divulgaram aquele vídeo, mas não havia nenhuma informação sobre o casamento anterior envolvendo abuso. Ao contrário, vimos o casamento anterior assim. Foi há 10 anos e durou só 7 meses. Ninguém ficaria obcecado tanto tempo. Mas agora, quando você aprofunda no que estava acontecendo durante o casamento, tudo se torna muito mais crível. Uma testemunha identificável relatou aos detetives que Monique Tepe acusou Michael McKee de sexo forçado, não consentido e estrangulamento. Outra testemunha identificável contou aos detetives que Michael McKee disse a Monique que poderia matá-la a qualquer momento, que a encontraria e compraria a casa ao lado da dela e que ela sempre seria sua esposa. Nossa, você ouve isso e pensa, esse é o cara. Esse é o cara, sem dúvida. Me deu uma prova forense e pronto, acabou. Acho que o problema para os promotores é que talvez nenhuma evidência seja aceita. É um relato de ouvir dizer, aliás, um duplo ouvir dizer, e pode ser muito, muito difícil de apresentar ao júri. E meu palpite é que talvez não seja apresentado ao júri, apesar de ser importante e de nos dizer muito sobre McKee e sobre a percepção de Monique em relação a McKee. Eu não sei se isso vai ser apresentado ao júri. Então, enquanto ouvimos essa evidência, você e eu podemos ficar convencidos, mas o júri pode nunca ouvir isso. Agora eu tenho mais informações da declaração juramentada. Essa parte eu acredito que os promotores precisam apresentar ao júri. Acho que vai ser extremamente impactante e importante. A defesa, obviamente, vai lutar com unhas e dentes para impedir que isso seja incluído. Os detetives também recuperaram imagens em vídeo do mesmo suspeito. Entrando no terreno da residência dos Tepes em 6 de dezembro de 2025 e saindo algumas horas depois, quando os Tepes estavam ausentes. Ok, então os Tepes não estavam em casa, mas ele foi visto entrando no terreno da residência. Curtilagem é um termo jurídico. Se não conhece o termo, refere-se à área ao redor da casa. Então eles não têm vídeo dele entrando na casa, mas talvez entrando naquele pátio, talvez entrando no jardim da frente. Não está claro, mas seria a área ao redor da casa dos Tepes. E os Tepes estavam fora do estado. E a pergunta é, McKee sabia que eles estavam fora naquele dia, se for ele? Ou isso foi um teste? Tipo, ele sabia que eles não estavam lá e foi até lá meio que como um teste. Ou isso foi uma possível tentativa anterior naquela noite de 9 de janeiro de 2026? Não, me desculpe. 6 de dezembro. Em 9 de janeiro de 2026, eles apreenderam o SUV prateado dele com uma placa temporária do Arizona no estacionamento do Hospital St. Anthony, em Rockford, Illinois, onde ele trabalhava. Os detetives notaram marcas de arranhões recentes na janela, onde esse adesivo, que estava no veículo antes dos homicídios, havia sido removido às pressas. Então havia um adesivo na janela e ele não está mais lá. Bem, é claro que a defesa vai dizer que ele nunca esteve lá. Então, o veículo que ele tem não tinha esse adesivo do qual você está falando. Os promotores dirão, sim, o adesivo estava lá durante os homicídios, mas depois ele raspou o adesivo. Aqui estão as evidências dos resíduos raspados da janela, no exato local do adesivo. Durante o período dos homicídios, o telefone de Michael McKee foi deixado no Hospital St. Anthony, em Rockford, Illinois, e não apresentou nenhuma atividade por aproximadamente 17 horas. Mais recentemente, Monique e Spencer Tepe estavam no jogo do campeonato Big Ten no dia 6 de dezembro com outras pessoas. Monique voltou para o quarto do hotel no início do segundo tempo. Quando amigos que puderam ser identificados perguntaram a Spencer por que Monique saiu do jogo, ele disse que ela estava chateada com algo sobre o ex-marido e voltando ao hotel. Ela viu o vídeo de vigilância residencial dele na área do quintal. Essa é uma pergunta sem resposta, mas mostra o quanto essa data anterior, 6 de dezembro de 2025, vai ser importante. Quero te mostrar algo agora. Este é o Rob Mislow. Temos falado muito sobre ele. Ele tem sido meio que o porta-voz da família durante tudo isso. E o Rob conversou com a WCPO. Isso foi antes da prisão do Dr. Michael McKee. Vamos ouvir.
Sabe, eles compraram a casa deles em 2020, se casaram na casa em 2021. E desde então tem sido uma segunda casa para mim e para a Mad, para os pais da Mad e para a família da Monique também. Era um lugar onde todos nós nos reuníamos para feriados, aniversários ou apenas um fim de semana aleatório. Sabe, eles estavam sempre recebendo pessoas. Eles eram o centro de uma grande comunidade de amigos e familiares, eles eram a cola que unia todo mundo. Sabe, eles não recebiam só um lado da família ou outro. Era como se todo mundo fosse família, e os amigos estavam lá quando a família estava lá, e a família estava lá quando os amigos estavam lá. Eles eram tão calorosos e acolhedores, e simplesmente adoravam se reunir com as pessoas, conversar e se divertir. A vida deles era sobre os filhos. Você sabe, Spencer era membro de um clube de campo até que, bem, seu segundo filho nasceu. E a partir desse ponto é tipo, ok, o golfe fica de lado. Tipo, isso aqui é a minha vida. É aqui que está o meu centro. E Monique, você sabe, como mãe em tempo integral, estava com as mãos cheias. Mas, sabe, fazia isso todo dia e adorava. Nunca reclamou. Nunca pediu ajuda de verdade, mas sabia que, sabe, estávamos todos lá para ajudar ela. Mas, sabe, era o trabalho dela, era a vida dela. Tipo, era tudo o que ela se importava, eu acho. Como eu disse, eles eram a força gravitacional de uma grande comunidade e uniam as pessoas. E é simplesmente inacreditavelmente nojento que alguém quisesse machucá-los assim e, sabe, fazer isso com os filhos deles também. Sim, como eles estão? As crianças estão sendo bem cuidadas. Provavelmente estão sendo mimadas neste momento porque todo mundo quer ajudar de qualquer maneira que pode. Mas eu estive com eles nos últimos dias e passei cada segundo que pude ao lado deles. E sabe, neste momento, sem saber de nada. Nós não sabemos como contar para uma criança de 4 anos que ela nunca mais vai ver a mamãe e o papai de novo. E como você faz isso e como a criança de 4 anos entende, certo? Ela precisa crescer como pessoa e desenvolver esse entendimento do que é a morte. E você nunca entende de verdade, mas agora é só tipo, mamãe e papai estão no céu. Bem, eu quero ir para o céu. Sabe, é um entendimento que se desenvolve com o tempo. Você precisa crescer e amadurecer para ter uma base melhor. E, sabe, isso vai levar tempo. A gente entende isso, mas estamos recebendo apoio de alguns psicólogos infantis que estão nos orientando sobre como lidar com algumas situações. Eles nunca vão realmente conhecer os pais deles. Não, eu acredito que a filha, a menina de 4 anos, vai se lembrar ou ter algumas memórias. Mas a de 1 ano... Os pais viverão só nas histórias que contarmos e nas lindas fotos deles. Mas ele nunca vai conhecê-los de verdade como pessoas. Eles pelo menos foram protegidos disso, de ver os pais deles. Sim. Então, só pelo que acreditamos, e você sabe, eu não sei o que o relatório policial diz ou como ele é. Então, o que quer que eles digam é isso. Mas eu sei que cada criança tinha seu próprio quarto. E como o período de tempo que eles deram foi entre 2 e 5 da manhã, você sabe, as crianças definitivamente estavam dormindo em seus quartos. Então... Acho que isso é um consolo, né? Só um pequeno alívio, graças a Deus. Sim. E não ouvimos muito do menino de 4 anos em relação a memórias ou qualquer coisa assim. Mas... Sim, é por isso que acreditamos que, sabe, ela não viu nada. Sabemos que o bebê de 1 ano não viu porque ele estava no berço. Não houve arrombamento. Parece que foi alguém que eles conheciam. Talvez alguém que soubesse como entrar na casa deles de alguma forma. Sim, esse também é o nosso entendimento. Só que não parece que nada foi roubado ou que algo foi quebrado. Mas eu vi muita gente falando sobre o bairro e como ele, você sabe, não é um bairro legal.
Não acreditamos que isso tenha relação com o bairro. Parece que não foi um ato aleatório, onde alguém invadiu e, você sabe, tentou roubar coisas. Tipo, parece muito mais intencional do que isso. Pessoal, Pessoa sim. aquele vídeo divulgado pela polícia de Columbus, o que você achou dele? Eu entendo, eu consigo ver dos dois lados, sabe? A pessoa parece suspeita e parece que está tentando esconder o rosto. Ao mesmo tempo, parece que a pessoa está bêbada e escorregando, talvez voltando de um bar, mas não sabemos. Sabe, eu espero que eles saibam mais do que a gente e confiamos que esse seja o caso. Quero dizer, acho que você espera que, seja lá quem fez isso, seja levado à justiça em breve? Com certeza. Preferimos que seja feito corretamente do que rápido, mas obviamente estamos ansiosos. Ficar nesse limbo até lá é incrivelmente difícil para a família, mas sim, estamos implorando para que a justiça seja feita rapidamente. Foi interessante que antes mesmo de haver uma prisão, ele já está convencido de que não é alguém da vizinhança, que isso foi intencional, que isso foi muito proposital. Isso não foi como um arrombamento que deu errado. Se os promotores estiverem certos no que alegam, ele está totalmente certo. Acho que ele sabia das mesmas coisas que todos os amigos, incluindo os da Monique, comentavam e provavelmente vazaram para ele, mas claro que não iria citar ninguém ali. Mas é de partir o coração, mas parece que as crianças vão estar em boas mãos com essa família. Todo caso tem um começo, certo? Muitas vezes um caso começa com uma ligação para o 911, como foi esse. Mas também existe o começo para a família, quando eles descobrem o que aconteceu pela primeira vez. E esse momento é difícil. Esse momento é brutal. E eu acho que, para muitas famílias com quem conversei ao longo dos anos, quando elas relembram esse momento, elas voltam para aquele instante e entendem como as vidas delas mudaram daquele ponto em diante por causa da notícia do que aconteceu. Rob Mislow, novamente, isso é da WCPO. Ele fez essa entrevista antes da prisão de Michael McKee. Mas ele falou sobre quando eles descobriram tudo isso. Vamos ouvir. Na verdade, a gente tinha acabado de receber uma pessoa lá em casa para olhar o nosso banheiro. A gente ia reformar o banheiro, então ele fez um orçamento pra gente. Ele saiu, ela sentou no sofá, começamos a ver SNL e fui cozinhar. Eu comecei a preparar o café da manhã, e aí o telefone dela tocou. Era a mãe dela. Isso acontece o tempo todo, mas aí, sabe, ela fica tipo, o quê? O quê? Vai ficando cada vez mais alto e aí vira meio que um grito. Tive que ir lá tentar entender o que estava acontecendo. Ela hiperventilava. E finalmente consegui fazer com que ela colocasse no viva voz. E era o pai dela no telefone dizendo que Spencer está morto. E eu ainda não tinha contexto nenhum, sabe? Nós dois apenas presumimos que tinha sido um acidente de carro. E então, finalmente, eu perguntei, bom, onde está Monique? Onde estão as crianças? E ele disse, bom, Monique também está morta. Perguntamos onde estavam as crianças e ele respondeu que estavam com os vizinhos. E então, depois que a gente finalmente foi entendendo devagar a história e o que aconteceu ao longo do dia. Mas eu nunca vou esquecer aquele grito. Na noite de segunda-feira, na noite em que aconteceu, Maddie e eu estávamos em casa, no nosso apartamento em Cincinnati. E eu estava acordado até tarde, trabalhando no porão, editando vídeo. E já eram mais ou menos 3 da manhã. E ela estava lá em cima, ela estava dormindo. E então eu ouvi passos, e ela meio que se levantou entre 3 e 3:30. Ela se levantou bem rápido, e eu meio que ouvi ela andando de um lado para o outro um pouco. E então, sabe, ouvi ela indo até a cozinha, talvez pegar uma água e voltar para a cama. E não achei nada demais. Na manhã seguinte, depois que recebemos aquela ligação, ela disse que, ao receber a ligação, teve imediatamente a sensação de que precisava vomitar. Ela disse que na noite anterior, naquele horário, acordou do nada com uma dor de estômago muito forte e sentiu que precisava vomitar.
E sabe, eu realmente acredito que ela sentiu o que aconteceu com Spencer. E eles dois têm uma conexão tão forte, são irmão e irmã. Eu acho que ela sentiu a dor dele. Independentemente das teorias, deixamos a polícia descobrir o que aconteceu. Eu sei que algumas pessoas acham que talvez eles fossem perfeitos demais por causa de como eram pessoas tão boas e de como eram queridos por todos. Sei que é difícil de acreditar, mas eles realmente eram assim. Eu, sabe, admirava muito o Spencer, me espelhava nele como irmão mais novo. E sim, é simplesmente inacreditavelmente nojento que alguém possa fazer algo tão maligno. Se você pudesse dizer algo para a pessoa ou as pessoas que fizeram isso, o que seria? Você acha que só tirou 2 vidas, mas tirou muito mais do que isso. Você tirou uma filha e um filho, um irmão e uma irmã, primos, sobrinhas, sobrinhos, tias, tios, amigos e, obviamente, 2 pais incríveis. 2 crianças inocentes que nunca mais vão conhecê-los. Você tirou muito mais do que isso. E com certeza faremos tudo o que pudermos para fazer justiça, seja quem for essa pessoa ou essas pessoas. Spencer e Mo não eram apenas um dentista e sua esposa que foram assassinados. Eles não vieram do nada e foram os bebês de alguém, depois crianças, e então se tornaram pais também. Sabe, eles não são apenas uma história em um podcast. Eles tocam tantas vidas e têm tantos amigos e até mesmo conhecidos que eles impactaram, que vão manter a memória deles viva para sempre. Isso é algo que simplesmente não pode ser destruído ou tirado de nós. Rob Mislav é uma pessoa incrível. Porta-voz da família. E o quadro que ele pinta é algo que às vezes deixamos passar. Às vezes isso não acontece. Nesses casos, nessas histórias e nesses julgamentos, e eu espero que o júri possa ouvir a voz dele. Eu espero que o juiz possa ouvir a voz dele para que entendam completamente qual é o resultado de tudo isso, o quanto essa perda foi grande e qual foi o impacto isso vai continuar tendo. Especialmente na vida dessas 2 crianças pequenas que foram um presente para pais incríveis que foram tragicamente tirados por forças do mal. Eu sou Vini Politan, muito obrigado por assistir. Até a próxima, se você puder manter essas crianças em seus pensamentos, mande uma oração para elas e, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.